Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de filosofia. Muito prazer, professor Marciano Brito, substituindo o melhor professor de filosofia do Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, professor McDowell. É sempre uma honra para mim, uma alegria poder substituí-lo. Sei que não chegarei ao nível dele, mas é uma honra poder compartilhar com cada um e cada uma também um pouco sobre a importância do conhecimento filosófico. Abraço carinhoso a tantos polos, alunos, alunas, queridos, maravilhosos, inteligentes, competentes, que acompanham essa aula, de um modo especial ao polo de Juazeiro do Piauí. No decorrer da aula, eu também vou estender mais alguns abraços carinhosos, amorosos a cada um e cada uma, mas agora, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Ética grega, Sócrates e Aristóteles. Olha só que interessante, hein? A gente vai vamos avançar, adentrar pelo terreno da ética na Grécia. E a ética grega, ela andou de mãos dadas com a política. O que é política, professor? Política é a arte de viver na polis, ou seja, na cidade. Você mora numa cidade, você é um político, você mora numa polis, ou um cidadão, porque mora numa cidade. Então, a ética grega, ela vai andar de mãos dadas com a política, porque justamente nessa época de Platão, Sócrates e Aristóteles, que a filosofia grega absorveu muito das discussões políticas e também influenciou as discussões políticas, as discussões sobre as polis, as cidades-estado gregas. E nesse ponto, a ética, ela deu um salto de qualidade. Por quê? Olha só, vamos primeiro nos preocupar com o conceito, para depois entendermos a questão do salto de qualidade no conceito da ética no ambiente grego. Turma, qual é o papel da ética? Bom, a ética, ela tem o seguinte papel: analisar opções feitas pelas pessoas. A cada momento, nós fazemos algumas opções. Umas opções são boas, outras opções são más. A ética, ela tende a nos orientar para as opções boas. O papel da ética também serve para avaliar costumes, modos de ser de uma cidade, de uma sociedade ou mesmo de um período histórico. Como entender o início do século XXI em comparação com os costumes, a sociedade de 100 anos atrás, do início do século XX. Percebemos que muitas questões da área da ética são completamente diferentes. Um exemplo: o papel da mulher na sociedade do século XXI é bem mais reconhecido, é melhor reconhecido do que a mulher no início do século XX. Também, olha só, o papel da ética é buscar, questionar os fundamentos da moral e sua validade. Daqui a pouco eu volto para esse ponto aqui. Está bom? E o outro ponto é: preocupa-se em analisar na ação e reflexão os conflitos cotidianos. Por exemplo, devo ou não devo? É um conflito cotidiano. Devo ajudar
um bêbado na rua doando um pouco de dinheiro ou não devo para não alimentar o seu vício? Devo fraudar a empresa onde eu trabalho para conseguir dinheiro para pagar a cirurgia da minha esposa ou não devo e vejo minha esposa falecendo na UTI de um hospital? Percebe então? A ética, ela também auxilia na reflexão dos conflitos cotidianos. Mas eu falei que eu ia deixar esse ponto aqui em stand-by, em espera, porque vejam bem, nós temos aqui o conceito de moral e o conceito de ética. Vejam bem, olha só qual é o conceito de moral para que saibamos como diferenciar o que é moral do que é ética. Moral são valores. Moral são normas práticas que asseguram o quê? Conduzir ou deveriam nortear a vida social de uma coletividade. Então, a moral são valores, são normas. A moral, ela está no campo do certo ou errado. A moral, ela está no campo da prática. É certo atravessar o sinal vermelho para chegar a tempo da aula, como fez o professor agora há pouco? É errado atravessar o sinal vermelho para chegar a tempo de dar a sua aula. É certo ou errado? É uma reflexão em termos de moral, porque está ligado à prática, à situação concreta. Mas para eu pensar em termos de certo ou errado, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma base, um fundamento que esteja orientando o meu pensamento. Quem vai orientar o meu pensamento? A base, o fundamento, vai ser a ética. Porque a ética é uma análise e a ética é uma reflexão sobre o comportamento humano, sobre o comportamento moral do ser humano numa coletividade. Então, a ética, ela não vai pensar apenas em termos de certo ou errado. Ela vai além. Ela vai conversar em termos de bem e mal. A minha ação é uma ação voltada para o bem ou voltada para o mal? Quem vai definir? Quem vai definir se essa ação é voltada para o bem ou para o mal vai ser reflexão ética. Na moral, o máximo que eu posso conseguir é saber se foi uma ação certa ou foi uma ação errada, tá bom? Porque a moral é em termos práticos. A moral é prática. A moral, ela é imediatista. É certo é certo um vendedor vender um produto usado como se fosse novo? Ou é errado? Comportamento moral, reflexão ética. Essa atitude do vendedor que vende um produto usado, afirmando que é novo, é uma atitude voltada para o bem ou voltada para o mal? A ética, ela vai aprofundar a reflexão. A ética é um discurso, a teoria é uma prática. Dito isso, podemos agora perceber um pouco sobre o excursus etimológico, ou seja, o caminho percorrido para se chegar ao termo ética. Vem comigo, olha só. Na filosofia grega, a palavra ética, etiki, tem origem num substantivo, que é o substantivo ethos. O ethos, ele pode indicar o quê? Ele pode indicar conjunto de costumes normativos da vida de um grupo social e também pode se referir à constância do comportamento do indivíduo cuja vida é regida pelo ethos costume. Olha só, então, o conceito de ethos, de onde surgiu o termo ética, é um conceito amplo e profundo. Ele pode indicar o costume, ou seja, um costume
um costume ético, um costume correto. Por exemplo, respeitar os mais velhos. A ética aborda isso aqui. O costume, respeitar os mais velhos. Só que o termo ethos, ele também vai avaliar a sua constância. Porque a ética tem a ver com a constância. Se eu, apenas uma vez na vida, eu respeitei os mais velhos e nas demais eu não respeitei, eu não sou um sujeito ético. A ética exige constância. Nunca atravessar o sinal vermelho. Nunca desrespeitar os mais velhos. Respeitar sempre os mais velhos. Respeitar a fila de pequenas compras no supermercado sempre. Então, a ética tem a ver com a constância. O sujeito ético é um sujeito constante nas ações voltadas para o bem. Se ele faz apenas um pouco e numa oportunidade e na outra não, ele faz igual aquela música do Wesley Safadão, que vocês jovens gostam. Aquela música, não é? Como é que é? 99% anjo, mais aquele 1%, ai meu Deus! Pois é, um sujeito ético, ele não é 99%. Ele é 100%, porque aquele 1% tira a constância da pessoa, percebe? Então, nunca imaginei que eu fosse citar o Wesley Safadão numa aula de filosofia. Reginária Rodrigues, abraço carinhoso, será que é sinal dos tempos? Jerumenha, abraço carinhoso. Juazeiro do Piauí, abraço carinhoso, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas maravilhosos, competentes desses polos. Então, turma, na linguagem filosófica, ética, vai ser o quê? Ó, vou marcar com marca-texto, tá bom? Já sabemos de onde surgiu a palavra ética. Vem de ethos, costumes constantes. 100%, 99% não. Olha só, turma, na linguagem filosófica, acompanha comigo o raciocínio, ó. Ética é toda doutrina, olha só, doutrina, é um discurso, tá bom? Ou reflexão especulativa. Por que o termo especulativa? Quando eu estou especulando, eu estou considerando várias possibilidades. Então, eu vou falar a ação de atravessar o sinal vermelho para chegar mais cedo ao local do compromisso. Ela é uma ação ética ou antiética? A ética, por ser especulativa, eu vou pensar, bom, ele atravessou o sinal vermelho, mas foi por uma boa razão. Não atrasar a aula na sua escola. Por outro lado, o fato dele ter atravessado o sinal vermelho colocou a vida de algumas pessoas em risco. Porém, alguns carros que estavam à frente dele dirigiam muito devagar e não davam espaço para ele avançar sem ser muito lento. Então, a ética, ela vai especular, ela vai considerar possibilidades. A ética não vai fechar assim, é bem, é mal, é bem ou mal. Ela vai refletir. Por quê? Porque a ética, ela é filosófica. A ética é um exercício racional. E é por isso que a concepção de ética, ela vai variar de acordo com alguns pensadores, com algumas correntes e com alguns lugares. Continuando, turma. Essa reflexão especulativa, ela é situada em torno do comportamento prático humano. O que é o comportamento prático humano? É a moral. É uma reflexão especulativa sobre a moral humana, indicando, olha só, a ética, ela vai ter que indicar qual é o verdadeiro bem. Qual é o verdadeiro bem? Respeitar a lei de trânsito
ou cumprir os compromissos profissionais. A ética ela vai elaborar um discurso para dizer o verdadeiro bem é respeitar a lei de trânsito ou é cumprir o compromisso profissional. E a ética vai indicar também os meios para alcançar o verdadeiro bem. Virando então o quê? Virando uma referência. A ética é uma referência. Qual é o problema numa sociedade quando nós percebemos que há uma queixa com relação aos costumes? Falta de referência. Referências que sejam realmente norteadoras. A ética também significa que ela vai apontar quais os deveres morais que eu tenho em relação a mim mesmo e aos outros. E quais os critérios, olha só, utilizados para julgar a moralidade das ações humanas. A ética é muito ampla, perceberam então? Ela vai indicar quais são os meus deveres, o que eu devo. E ela vai julgar se eu estou sendo fiel ao que eu devo. Percebe então? Se eu estou agindo coerentemente com os meus deveres morais. Então, o conceito de ética, ele é bem amplo. Por isso que eu falei para vocês que ela vai muito além da questão do certo e errado. Nós percebemos muitas pessoas utilizando de modo errado, difundindo um conceito de ética errado, dizendo, é certo ou errado? É uma reflexão ética. Não é. A reflexão ética, ela é mais ampla, ela é mais abrangente, tá bom? Primeira pergunta, olha só. É uma pergunta difícil. Eu vou ter que ajudá-los, mas não tem problema algum. Estamos aqui para aprender juntos. A pergunta é sobre a ética na antiguidade. Bom, vejam bem, tá bom? Nós temos aqui vamos colocar aqui a política grega. A política na Grécia. O discurso na polis, tá bom? Vejam bem, antes do nascimento, em si, da filosofia na Grécia, certo? Nós tínhamos um pensamento filosófico que era diferente até em termos de ética. A filosofia, no início, ela preocupou-se com o quê? Ela preocupou-se em descobrir qual era o princípio de tudo. De onde surgem as coisas? Foi o primeiro pensamento filosófico. De onde surgem as coisas? Alguns filósofos disseram, a origem de tudo é a água. A origem de tudo é o fogo. A origem de tudo são os números. A origem de tudo é o ar, é o infinito, o apeiron, enfim. Esse foi o primeiro discurso filosófico. Com o passar do tempo, a filosofia ela foi adentrando no território do comportamento humano. A filosofia ela começou a discutir questões relacionadas ao comportamento humano. Ou seja, questões éticas. Na cidade, na polis, a filosofia, ela continuou discutindo o comportamento humano na vida urbana, na cidade, na polis. Nós estamos, nessa aula, focando aqui, nessa passagem do comportamento humano para o comportamento humano na vida urbana. Ou seja, como se tornar um cidadão da polis. Inclusive,
colaborando com as soluções de problemas da polis, com o discurso político. Nós temos 5 alternativas que dizem o seguinte. A letra A, o ideal ético perseguido pelo estoicismo era uma escola filosófica que pregava que o ser humano ele deveria resistir às paixões humanas, aos medos, aos anseios, ou melhor, nem resistir, superar algum estado de paixão, de emoção, de medo, superar para que a razão prevalecesse. Perceberam quando você está numa discussão com uma pessoa e a discussão se torna muito acalorada, uma discussão muito forte, de repente você começa a xingar o outro, seu filho, seu... O outro diz, calma, calma, você está perdendo a razão. É um princípio ligado à escola estoica, ao estoicismo. Quando eu deixo a razão de lado e dou força, ênfase às minhas emoções, às minhas paixões, os meus desejos, a razão, ela fica de fato de lado e o meu discurso não é mais racional. Agora percebe qual é o problema da política brasileira na atualidade? Nós estamos muito apaixonados pela política, por políticas, muito emocionados, nós damos tudo e a gente assim... Um cantinho esquecido. A razão está lá, esquecida. O estoicismo diz que você deve superar esse estado de ânimo, ou seja, esse estado emocional, ou até mesmo o prazer, a raiva, para que a razão prevaleça, tá bom? Então vamos ler de novo a letra A, para a gente ter uma ideia do que significa. O ideal ético perseguido pelo estoicismo era o quê? Um estado de plena perturbação para lidar com os sobressaltos da existência. Será que é um estado de plena perturbação? Opa, não é não. É um estado de serenidade, não pode ser a letra A. Estado de serenidade. Vamos para a letra B. Os sofistas afirmavam a normatização e verdades universalmente válidas. Não, pelo contrário. A normativação, a universalização, não eram princípios sofistas. Os sofistas eram mestres da retórica. Os sofistas eram mestres na arte do falar, do discurso. E o teu discurso, ele poderia mudar de acordo com a circunstância. Você poderia utilizar estratégias discursivas para ganhar uma discussão. Então, o sofisma ele passa longe da universalização do discurso. Por isso que Sócrates, que buscava a verdade, não gostava dos sofistas. Porque o que é que o sofista fala? Né? O homem é a medida das coisas. Ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a tua, você tem a sua, você tem a sua. E, na discussão, vence aquele que convenceu os outros. Sócrates achava isso um absurdo. Como? Como a pessoa que é boa na retórica vence uma discussão estando errado? Pelo sofismo, tá bom? Vamos para a letra C. Platão, na direção socrática, interessante, Platão era um discípulo de Sócrates. Há quem afirme que Sócrates, inclusive, não existiu materialmente falando, Sócrates é a boca de Platão. Mas vamos deixar essa discussão para outra, né? Bom,
Ele defendeu a necessidade de purificação da alma para se alcançar a ideia de bem. Não. Não, porque Platão, ele pensa em termos dualistas, né? Ele pensa em termos de mundo das ideias e mundo das coisas, que é esse mundo onde estamos, e o mundo da ideia, que é o mundo ideal. E que esse mundo das coisas são cópias do mundo ideal. Então, não é purificar, é você viver, não é? Ter o seu pensamento voltado ao mundo das ideias. Se você está com o seu pensamento voltado para o ideal, você desenvolve uma ética pessoal, né? Uma ética. Bom, Sócrates repercutiu a ideia de uma ética intimista voltada para o bem individual. Olha só, vamos deixar essa D aqui de stand-by. Vamos para E. Aristóteles defende o quê? A existência ética como o quê? Como a realização da felicidade mediante a geração do prazer maior ou da sensação de menor sofrimento geral. Nós temos aqui a letra D e a letra E, certo? Estão aqui batalhando entre si. Mas não vai ser a letra D, porque aqui quando fala do individual, ele fala do relativo. E Aristóteles, ele tem de fato a questão da ética. A ética é a felicidade. Como alcançar essa felicidade? Vamos ver mais adiante. Então a resposta não é a letra A, tá bom? A resposta é a letra E, porque o tema da felicidade está presente no pensamento de Aristóteles. Silvanei de Souza, da Unidade Escolar Francisco José Tibúrcio, do Anexo Serra do Inácio, Betânia do Piauí. Aquele abraço carinhoso, turma. É importante salientar que a religião grega não oferecia aos seus seguidores um catálogo normativo de condutas morais. Dessa forma, o homem grego não tinha na religião o elemento que norteava a sua vida moral, muito por causa da característica dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles tinham formas humanas, e eles tinham paixões humanas. Então, os deuses gregos, eles, em termos éticos, eles se aproximavam bastante da forma de vida de um ser humano. Os deuses gregos tinham ciúme, tinham inveja, alegravam-se, ficavam bravos, irritados, vingavam-se, eram injustos. Então, como os deuses gregos tinham essa característica das paixões humanas, não se tornaram referência ética para a população. A população buscava ideais éticos, como, por exemplo, o belo e o bom, que é o ideal do guerreiro. O guerreiro tem que ser belo e ser bom. Belo no sentido de uma composição física perfeita, ter todos os seus membros bem desenvolvidos, musculatura. É por isso que você vê nas estátuas da Grécia Antiga, né, pessoas eram retratadas nuas e elas tinham corpos perfeitos, porque era o ideal grego de beleza, a perfeição física. Por isso que os gregos, eles tinham, por exemplo, ginásios, praticavam esportes. Por isso que a Grécia é considerada o berço da filosofia. Mas também tinha que ser bom. O bom aqui não é em termos éticos como conhecemos na atualidade. É uma pessoa boa, uma pessoa que dá esmola, uma pessoa que abraça, uma pessoa que ama. Não, bom aqui é você ser hábil naquilo que você faz. Se você é um hábil artesão, você é bom.
Se você é um hábil político, você é bom. Com licença. Se você é um hábil, certo? Um hábil guerreiro, você é bom. Então, o ideal tornou-se o belo, tornou-se o bom. Mas, quando a ética, ela adentrou nesse período aqui, ó, da polis, do surgimento da vida urbana, a ética, ela, certo, ela acabou gerando uma dupla estrutura de pensamento. Ela passou a abordar os aspectos social e individual. A ética se constituiu como um tipo de saber que tem como escopo a praxe humana, a ação do homem na polis, na cidade. Então, na Grécia, na polis, na cidade, a ética, ela abordou o quê? Ela abordou o papel do cidadão, o individual, o político, o papel do cidadão na democracia, o aspecto social. A ética, ela adentra no terreno da democracia. Aspecto individual, ó. O individual, o cidadão, o social, a democracia. A ética na Grécia, ela saiu da questão apenas ligada ao comportamento humano em si para o comportamento, a ação humana na polis. Mas vamos seguir mais adiante, que a ele buscava na ética uma estética da existência. Olha só. Como eu falei com vocês agora há pouco. O belo e o bom não estão aqui relacionados à estética. Estão relacionados o quê? Estão relacionados à estética mais postura. Então, olha só. Vale dizer uma estilização da vida, um estilo de vida. Então, essa estética tomou como referencial uma beleza inscrita no cosmos. O que é o cosmos? O homem, olha só, o homem devia se tornar cósmios. Ou seja, cósmico. O que isso quer dizer? Espelhar na sua existência o ordenamento do mundo. Do mesmo modo que o cosmo era ordenado, da mesma forma que a natureza era harmônica, a vida do indivíduo da polis deveria, a vida do indivíduo da polis deveria ser ordenada. Essa harmonia, esse equilíbrio, essa circularidade. Vamos imaginar uma sociedade do reino animal. Vamos imaginar uma colmeia. Numa colmeia, nós percebemos que há, certo, que há uma divisão. Escreve a palavra colmeia direito. Colmeia. Que há uma divisão de papéis sociais, digamos assim. Tem a abelha rainha, tem o zangão, tem os operários. E numa colmeia, a sociedade está harmônica. Todo o cenário, toda a circunstância da natureza, onde não há a mão humana, é harmônica. Onde o ser humano ainda não tocou, ainda não mexeu, certo? Um lago intocado. Há peixes, plantas, peixes maiores que devoram peixes menores, tudo mantendo a cadeia alimentar. Então, a vida do ser humano na polis,
ela deveria ser também uma vida harmônica. Cada um saber o seu papel social, cada um ser bom naquilo que se propôs fazer. Professor, ensinar. Guerreiro, guerrear. Comerciantes, comercializarem, vender produtos. Clientes, consumirem produtos. A polis deveria ser um espaço onde houvesse equilíbrio e harmonia. Buscar o equilíbrio, buscar a harmonia, é um discurso é um tema da ética. Então, a ética, a filosofia, ela está relacionada a esse discurso ético. Vamos lá! Segunda questão, atenção! Quero ver Regina Maria, quero ver Silvaneide, do pessoal da unidade escolar, Francisco José Tibúrcio, Betânia do Piauí, Anexo Serra do Inácio, Juazeiro do Piauí, turma boa. Vem comigo, segunda questão. Ó, a segunda diz o seguinte: o brasileiro, temos aqui uma reportagem da Folha de São Paulo de 2009, então vai tratar do Brasil. Ninguém é inocente. Folha de São Paulo 2009. Inclusive, a Folha de São Paulo também não é inocente, né? Ó, o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga, um lugar fictício. O comando é: o distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral, constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são... Aí temos, a letra A diz, as normas morais são decorrentes da vontade divina e por isso utópicas. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação, amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Criada pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual se deve submeter. Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Turma, para responder esse item, nós precisamos entrar num ramo da ética. Nós já sabemos que tem a ética, e vamos entrar agora no ramo da deontologia. O que é a deontologia, professor? É um ramo da ética que trata do dever. O fundamento do dever. Eu devo fazer isso ou não devo? Tem toda uma área de pesquisas na ética que aborda a questão do dever e que se chama de deontologia. Bom, nós temos algo chamado o dever moral. Aqui eu estou explicando deontologia de modo bem simples. Dever moral. Por exemplo, dever moral. Uma secretária numa empresa, ela recebe um presente de um vendedor no fim do mês, porque sempre quando aparecia uma ligação de clientes para aquela empresa, ela tinha um acordo com esse vendedor e transferia as ligações dos melhores clientes para esse vendedor em detrimento dos demais. Ela sempre direcionava os melhores clientes para o vendedor X.
nunca para os outros vendedores. Eles tinham um acordo. Ao fim do mês, esse vendedor X ganhou muito dinheiro, dava um presente para essa vendedora. Então, dever moral, não corrompesse. A vendedora, ela se corrompeu. Era uma pessoa corrompida. Por quê? Porque ela utilizava da sua posição de secretária, recepcionista, para obter vantagens pessoais, mediante um acordo com o vendedor. Ela corrompia, em troca de presentes, ela facilitava, ajudava tal vendedor e deixava os outros de lado. O dever moral nosso é não corromper-se, é não agir assim. As pessoas deveriam ser justas, não deveriam se corromper, não deveriam aceitar dinheiro em troca de favores. Pergunto para você em casa, é um dever moral não corromper-se. Todas são pessoas que não se corrompem? Não. Boa parte das pessoas se corrompem. Então, boa parte das pessoas não cumpre seu dever. É só olhar, por exemplo, no ramo da política, também a corrupção que há no ramo da esfera privada, porque muitas vezes na temporada política, nas eleições, inclusive jornalistas fizeram perguntas para presidenciáveis essa semana. O que você vai fazer para acabar com a corrupção no seu governo? E essas pessoas esquecem que não há corrupção apenas em governos, mas há corrupção também em empresas, certo? A corrupção existe em órgãos públicos e órgãos privados. Mas vamos voltar à reflexão. Dever moral, não corromper-se. As pessoas cumprem o seu dever e não se deixam corromper? Não. Quando as pessoas não cumprem o seu dever, o que é que o ser humano, o Estado precisa fazer? Precisa criar uma lei. Essa lei vai dizer, é proibido corromper. A lei não é mais um dever moral, uma sugestão. Não se corrompa, não faça algo errado. A lei, ela manda não corromper-se. A lei, ela coage. Você tem que agir de modo que não se corrompa. Se você não cumprir a lei, vai vir o quê? Vai vir a punição. Leis anticorrupção, pessoas que são presas por estar envolvidas em atos de corrupção. Nessa reflexão agora, fica bem claro o quê? Fica bem claro que a resposta não vai ser a letra A, porque as normas humanas, as normas morais, elas não são decorrentes da vontade divina. Quando muito um ser humano afirma que o que ele falou é vontade divina, ele está afirmando, eu falo em nome de Deus. Quando muito, mas é uma fala humana. Então, olha só, não é a letra A. Letra B. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. Olha, quando vira uma norma, quando vira uma lei, é obrigado a se cumprir. Quando passa do campo do dever para o campo da norma, há uma obrigação de se cumprir. Então, não é a letra B. Letra C. São amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Também está errado. Por quê?
Porque o ser humano, ele, certo? Ele cria leis, cria normas que ele é capaz de cumprir. O ser humano, por exemplo, não vai criar uma lei, nenhum deputado vai criar uma lei revogando a lei da gravidade. A partir de hoje, ninguém mais é obrigado a obedecer a lei da gravidade. Isso é impossível do ser humano cumprir. É uma lei natural, eu tenho que cumprir a lei da gravidade. Mas eu suspeito que já deve haver algum político que está me assistindo que vai tentar revogar a lei da gravidade. Mas vamos bem, o ser humano, ele estabelece normas que ele é capaz de cumprir. E é obrigação das pessoas conhecerem as leis. É obrigação. Você é obrigado a conhecer as leis do seu país. Não é desculpa para cometer um crime afirmar que não sabia que aquilo era crime. Juiz nenhum aceita, ou vai aceitar, ou aceitou, uma defesa que diz que meu cliente cometeu um crime porque não sabia que era crime. Isso, todos nós, no direito, todos nós não, o direito parte do pressuposto também que as pessoas devem conhecer as leis. Com um grupo de empresários amigos meus, vamos tramar um golpe de Estado contra a democracia. Vamos financiar, atos antidemocráticos. Não vamos aceitar o resultado das urnas. Nós não queremos que o resultado das urnas nos desagradem. O ministro do STF imediatamente entra em ação e faz busca e apreensão na casa dos empresários, bloqueia contas. Por quê, gente? Porque há uma lei no Brasil, uma lei que prevê como crime pessoas tramarem contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra a Constituição. Há uma lei específica de 1953 que afirma que isso é crime da cadeia. Se você trama golpe de Estado, se você não tiver sucesso, não derrubar o governo, você vai para a cadeia. Se você financia atos antidemocráticos, o teu futuro é cadeia. Ah, mas eu não sabia que era crime. Eu pensava que era liberdade de expressão. Problema o seu. Todo brasileiro tem que conhecer as leis do país. É por isso que elas existem. Lei não é sugestão. Lei manda, coage. Então, turma, por que as pessoas... Porque há uma ambiguidade entre o ser humano e as normas. Porque as normas, elas são criadas pelo ser humano, que concede a si mesmo a lei a qual se deve submeter. Então, o distanciamento entre o reconhecer e o cumprir é porque nós, seres humanos, nós somos seres que, mesmo quando o dever se torna uma lei, a gente transgride a norma. Como o episódio dos empresários que tramaram contra a democracia. Liberdade de expressão é uma coisa. Planejar golpe de Estado é outra. Eu não sabia. Lamento. Lamento que você não sabia. Lamento. Mas é crime. Nossa, 7 minutos apenas. Vai dar só para entrar aqui nesse tema da ética socrática. Então vamos lá. Ó. Turma, eu estou dando aula aqui para jovens de 15, 16 anos. Para mim são crianças. Tá bem?
eu tenho 46, estou caminhando para os 50, experiência de vida. Muito cuidado com o que vocês estão fazendo nos dias de hoje. Vocês falam sem pensar, vocês agridem as pessoas verbalmente, chamam os outros de lixo, defendem essa ou aquela postura. Muito cuidado. Vocês estão constantemente transgredindo leis e isso pode resultar em situações difíceis para vocês no futuro. É por isso que Sócrates diz que a ética é racional, é da razão. Não perca a sua razão. E não se esqueçam que os meios de comunicação hoje são muito mais ágeis que há 40, 50 anos atrás. Há 40, 50 anos atrás, um culto religioso cristão, por exemplo, um pastor ou um fiel poderia, entre aspas, criticar uma religião afro-brasileira sem provocar uma repercussão. Hoje, você está sendo filmado e nem ao menos percebe. Aí você agride religião afro-brasileira, você agride pessoas que pensam diferente, você agride minorias. Turma, se eu tenho um conselho para os meus jovens que acompanham essa aula, muito cuidado com a palavra mas. Muito cuidado. Ela está enraizada em vocês, o termo mas. Sabe por quê? Que a pessoa fala assim, depois desse mais vem besteira. Para! Eu não sou machista, mas, cuidado, vai sair besteira. Depois do mais, só sai besteira. Cuidado. Eu não sou preconceituoso, ponto. Eu não sou machista, ponto. Eu respeito as minorias, ponto. Eu respeito as mulheres, ponto. Quando você coloca o mais, vai sair besteira. Sempre. 100% das vezes sai besteira. Cuidado com esse mais, tá bom? Que está enraizado na cultura jovem da atualidade. Razão, Sócrates, razão. A vida em sociedade, o equilíbrio, as relações harmônicas sociais. Se eu sei o que é certo, eu não faço o que é errado. Sócrates diz, se eu sei a razão, se eu tenho conhecimento, eu não faço o que é errado. Sócrates, ele vive em Atenas, uma cidade de grande importância na antiguidade. Nesse período da expansão urbana da Grécia, por isso, a preocupação central de Atenas era como devo viver, o comportamento do ser humano na cidade, na polis. Para Sócrates, não tem outra via. Sócrates afirma, para viver bem, é preciso ser sábio. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, razão. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, exercício racional. É preciso saber viver, é preciso saber viver. Razão. Se você é sábio, sabe distinguir o que é o bem e o que é o mal, você sabe escolher. A pergunta é, como atingir a sabedoria? Essa é a pergunta. Com essa pergunta, nós vamos praticamente encerrar a nossa aula. Nem adentramos muito na ética grega. O Mark Dovell, em aulas posteriores, ele vai dar continuidade a essa reflexão. Mas agradeço a oportunidade de partilhar esse conhecimento com vocês. Mas, segundo Sócrates, o homem realiza voluntariamente somente ações
que são classificadas por ele como boas. Um homem não realiza ações más por uma perversão da sua alma ou por um defeito da vontade. Ou seja, o X da história é o conhecimento. O X da história é o conhecimento, segundo Sócrates. Se eu tenho o conhecimento, eu pratico o bem. Se eu não tenho, eu vou fazer coisas más. Esse é o esquema socrático de ética. Então, o conceito que ele possui de bem não corresponde ao conceito universal de bem, ou seja, ele não tem o verdadeiro conhecimento. Porque se o homem conhece o conceito verdadeiro de bem, ele vai realizar o bem. Então, o nosso pensamento ético tem que estar voltado para a reflexão sobre o bem, querido aluno, querida aluna. A aula está praticamente esgotada. Muito obrigado. Não saia daí. Daqui a pouco, aula de Sociologia. Abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!